Olá, tudo bem? Como você está? Nós estamos conversando sobre um personagem chamado Adão, dentro de um devocional chamado Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. E hoje é o quarto dia dessa jornada. Até o final dela você vai conhecer praticamente todos os personagens da Bíblia, toda a história bíblica. Por isso eu queria te incentivar a permanecer, de fato estudar aqui conosco, para que você possa investir no seu crescimento pessoal. O texto de hoje está em Gênesis capítulo 2, verso 8, e diz assim: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, e para todos os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para o alimento. No primeiro dia nós falamos que tudo o que Deus fez era bom, e que você precisa se enxergar dessa maneira. O Senhor sonhou com você, Ele pensou em você e Ele tem essa expressão de que aquilo que Ele fez é muito bom. No segundo dia nós falamos sobre a identidade, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. No terceiro dia nós falamos sobre o propósito, porque Deus colocou o homem no jardim para cuidar e cultivar. E hoje eu quero abordar o aspecto da provisão de Deus, porque o texto diz que Deus coloca o homem no jardim e que lá no jardim tem todo tipo de alimento, tem todo o recurso que Adão precisava. E para quê? Para que ele pudesse completar o seu propósito, para que ele pudesse viver pelo seu propósito e não pela proposta, não pela escassez, não pela falta. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando ele passa a se mover pela escassez, é quando ele passa a se mover pela falta, é quando ele já começa o ano pensando em tudo que ele tem que fazer para pagar as dívidas, ou para se manter vivo, ou para que ele possa completar o vazio que há dentro dele. Não foi assim que Deus sonhou, não foi assim que Deus pensou. Ele primeiro nos dá o propósito e depois ele nos coloca no propósito para que a gente flua nisso. Só que hoje, por conta do pecado, por conta desse mundo caído que nós vivemos, muitas vezes nós ficamos reféns dessa circunstância e dessa situação. Mas quando nós aprendemos a palavra de Deus e praticamos os princípios que a Bíblia aborda, principalmente sobre identidade, propósito e vida financeira, nós alcançamos liberdade para poder fluir no projeto que Deus tem para nós. Então esse é um processo de retomada, onde nós precisamos reaprender, reconfigurar nossa mente, praticar novas ações para que possamos colher então coisas diferentes. E Deus então nos fez para que possamos mover no propósito. Quando nós nos movemos na proposta, nós sofremos com insônia, com ansiedade, com síndrome do pânico, com esgotamento. Por quê? Porque as incertezas, o desespero, isso nos esgota, rouba a nossa energia e nos faz perecer. Mas quando nós sabemos que tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu, Ele já providenciou, que nós precisamos apenas fluir, então nós vivemos uma vida mais leve, uma vida de liberdade. E é isso que Deus tem para você. Você precisa entender que tudo o que você precisa, Deus já te deu. É a mesma coisa de eu falar para um funcionário assim: olha, vai ali na padaria e compra para mim 10 pães. Tá aqui o dinheiro, tá aqui o nome da padaria, tá aqui o trajeto. O único papel desse funcionário é obedecer e fluir dentro da orientação. Se ele fizer isso, ele vai, ele compra, ele tem sucesso e ele volta. Quando nós entendemos aquilo que Deus nos mandou fazer, é a mesma coisa. Ele já providenciou o caminho, ele já preparou todas as coisas, ele já deu orientação, ele já nos deu a provisão. É só uma questão de obediência. Por isso hoje nós precisamos não só perguntar para Deus a respeito da nossa identidade, o que estava no coração dele quando ele decidiu nos criar, mas principalmente qual era o propósito que ele tinha para as nossas vidas aqui na terra. E quando nós fluímos nisso, então vivemos uma vida abundante, uma vida leve, uma vida extraordinária. Vamos orar nesse sentido? Querido Deus e eterno Pai, eu quero pedir pelos nossos ouvintes, para que eles encontrem o propósito da vida deles, mas também, Deus, que eles possam fluir nesse propósito, fluir na provisão do Senhor, fluir, Deus, de maneira leve e abundante. Pai, confirma no coração deles a identidade, o propósito e a provisão. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. A minha oração é que você viva em 2024 de acordo com o propósito que Deus tem para você. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.